Muy buenas chicos, seguimos hoy entonces con nuestras clases de repaso, a donde trabajamos entonces contenidos que ya hemos visto en el nivel inicial e intermediario, pero entonces con un poco más de detalle, ¿vale? Bueno, estábamos hablando entonces acerca de los modos indicativo y subjuntivo. Hablamos entonces que hay los tiempos verbales, pasado, presente, futuro, ¿no? Que se subdividen ahí en otras categorías, como por ejemplo pretérito perfecto compuesto, pretérito perfecto simple, futuro simple y por ahí. Entonces, además de estos tiempos, hay los modos de estos tiempos, el indicativo y el subjuntivo. La clase pasada hemos visto entonces los tiempos que están en modo indicativo, que son los tiempos, este modo indicativo indica entonces una cosa más concreta, más real. Hemos trabajado ya las situaciones en las cuales él puede estar. Ahora, trabajamos entonces los tiempos de subjuntivo en español. Una cosa importante aquí es que existe aquí muchas distinciones temporales en el modo indicativo, como habíamos visto en la clase pasada. Pero en el modo subjuntivo hay menos. Então, você vai ter muito mais tempos verbais no indicativo do que no subjuntivo, tá? Então, os tempos de subjuntivo abarcam vários del indicativo. Como nós vimos, então, numa primeira tabela, umas duas aulas, muitas vezes o equivalente do subjuntivo do modo indicativo ali, ele vai corresponder a 2 ou 3 tempos que estão no indicativo, tá? Porque existem menos tempos no subjuntivo do que indicativo. Então, todos os tempos del subjuntivo expresan acciones futuras en algunas interpretaciones para que los complementos temporales sirvan de gran ayuda entonces. O sea, complementos temporales son aquellas palabras que van a indicar-nos exatamente o tempo. Então, quando nós usamos algumas palavras que realmente marcam o tempo, como ayer, mañana, aún, todavia. Então, essas palavras que marcam o tempo também nos ajudam muitas vezes a entender naquele contexto, naquela frase em que está aplicado o modo subjuntivo, se ele diz respeito a uma situação que não é concreta, se ele quer dizer respeito, então, a algumas questões do futuro que podem ser colocadas ali, que também nos dão uma ideia de dúvida, ok? Então, isso vai ser bastante importante. Bom, então, vamos ver aí os tempos em que o modo subjuntivo é aplicado. Em primeiro lugar, el presente. Havia el indicativo allí e também agora el subjuntivo. Se utiliza entonces después de expresiones o fórmulas que describen una acción como futura en alguna de sus interpretaciones. Então, muitas vezes, mesmo que eu use o modo subjuntivo, mas ele está no presente, eu quero dizer então que eu estou falando de algumas previsões, algumas suposições que eu possa ter acerca então do futuro. E ele também vai ser a forma do imperativo negativo, como nós já vimos, que é quando eu peço para alguém não fazer algo, tá? Então, no presente ele é sobretudo usado dessa forma. Olha o exemplo, no creo que hable hoy com Marta, que hable yo, que hable usted, né? Então, assim, eu não acredito que hoje, eu não acredito que hoje eu fale com a Marta. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou supondo algo do futuro. Eu estou supondo que hoje eu não falarei com a Marta, ok? Então, mesmo utilizando no presente, o modo subjuntivo pode nos trazer essa ideia. Nós já trabalhamos no nível intermediário as formas de conjugar esse modo subjuntivo. Trabalhamos em mais de uma aula, então isso eu já vou deixar, tá? Porque nós já estudamos. E aí também temos que lembrar que ele é um imperativo negativo. Então, nós lembramos que imperativo é quando eu peço para alguém fazer algo. O negativo, para não fazer. Existe, então, uma forma de conjugação específica para o positivo, quando eu peço para alguém fazer algo. Eu digo haz, pon, come,
né? Mas para o negativo não existe uma fórmula específica, eu uso mesmo o modo presente, né, do subjuntivo. Então, eu vou dizer assim, por exemplo, no hable, usted, né? No hable alto. Né? Eu pedi para alguém não fazer algo e aí eu usei o verbo no modo subjuntivo. Se fosse tu, eu diria no hables alto. Ok? Então, aqui, pedindo algo para você ou para tu, mas usando sempre esse modo subjuntivo, ok? Sim? Então, aqui é o primeiro uso desse modo subjuntivo no tempo presente. Depois, nós temos também o uso desse modo em tempos do passado. Pretérito perfecto del subjuntivo se utiliza tras determinadas expresiones en oraciones que expresan acciones ya finalizadas que están ligadas a la acción de la oración principal. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, primeiro aqui, o pretérito perfecto compuesto, neste caso aqui, vai ser compuesto por quê? Porque eu vou trabalhar com dois verbos, tá? Então, eu trabalho aqui com dois verbos, o verbo haber, conjugado, e um outro verbo em particípio, como nós já vimos com o passado perfeito composto, que é o, por exemplo, he hablado, has comido, hemos salido, verdade? Então, eu vou ter também esse tempo no modo subjuntivo. E o que ele indica nesse modo subjuntivo? Ele diz que, olha, essa ação já foi finalizada, mas ela está relacionada ainda a uma outra ação dessa frase, dessa oração, na verdade, ok? Então, olha o exemplo aqui. No creo que ellos hayan hablado aún sobre el tema. Então, aqui, eu não acredito que eles tenham falado ainda sobre o tema. Esse hayan é o modo subjuntivo. Se eu tivesse usado o indicativo, seria han hablado, tá? Então, eles não falaram ainda sobre o tema. Mas aqui eu estou falando de uma possibilidade. Eu acredito que, por isso que é algo menos concreto e eu uso no modo subjuntivo. Aí, o que vai mudar é a conjugação do verbo haber, tá? Então, ao invés de usar e, eu uso haya. Ao invés de usar hemos, hayamos, ok? Nós já vimos também aqui a conjugação desse tempo verbal, nesse modo subjuntivo. Então, eu só retomo aqui para vocês como uma forma de revisão mesmo, ok? Então, vamos seguir? Depois aqui, há o pretérito imperfeito. No modo indicativo, nós sabemos que ele expressa aquela rotina no passado. É o modo que nós dizemos lá para contar as histórias. Então, eu estudava, eu era, nosotros hacíamos, vosotros hacíais, ok? Caminávamos. Então, quando eu expresso esse hábito no passado. Agora, quando eu estou falando do modo subjuntivo, ele vai vir aqui, fazer referência a algo com anterioridade ou que está sucedendo no momento do discurso, em função de se o verbo da oração principal está em presente ou em passado. Então, aqui, eu vou utilizar ele em função também do outro verbo da oração, se ele estiver no presente ou no passado, mas ele vai falar, assim, de alguma coisa que aconteceu ainda com uma anterioridade a esse verbo. Então, ele aconteceu ainda antes, tá? Então, por exemplo, quando eu digo assim, no creo, então aqui no presente, eu não acredito que o Luiz falou ontem com a Marta, que ele falasse ontem com a Marta. Então, no creo que Luiz hablara ou hablasse ayer com Marta. Nós também já trabalhamos a conjugação desse tempo verbal em espanhol, em uma aula inteira sobre isso. Então, aqui é mais uma revisão. Lembrando que em português, esse tempo qual é? É aquele que nós usamos falasse, comesse, saísse, fosse, ok? Em espanhol, esses dois modos são bastante comuns, com RA ou com SE. Então, o falasse em espanhol, então, pode ser hablara ou hablase.
comiera ou comiese. Então, assim, vocês podem usar essas duas formas. Existe uma que é mais comum? Não, vai depender muito, assim, de uma região para outra mesmo. Mas ambas as formas estão corretas, ok? Então, nós também já tivemos uma aula sobre isso, sobre essas conjugações, já fizemos exercícios e aqui eu trago mais como uma revisão mesmo. Pretérito pluscuamperfecto, então, aqui, já havíamos trabalhado com ele no nível intermediário, na forma indicativa, então nós vimos já a forma indicativa, que é para falar, então, assim, de uma ação no passado que acontece antes de outra no passado também. Então, quando eu cheguei, ele tinha saído. Esse tinha saído, em espanhol, había salido, vai ser o pluscuamperfecto, porque ele aconteceu antes de outra coisa que também foi no passado, que foi eu ter chegado, ok? Agora, ele tem também o seu modo subjuntivo, que expressa ações que habrían sucedido ou habrían podido suceder no passado em outras circunstâncias. Então, ações que teriam acontecido ou teriam podido acontecer, é isso que quer dizer aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer já de uma ação que seria anterior a outra também no passado, mas que ela não necessariamente ocorreu, é algo que poderia ter acontecido. Então, quando eu digo assim, quando eu cheguei, ele já havia salido, eu quero dizer que isso realmente aconteceu. Quando eu cheguei, ele já tinha saído. Mas eu posso falar de uma situação que não aconteceu, que ela é hipotética. O que será que teria acontecido? Que é isso aqui, ó. Habría hablado com Marta, então eu teria falado com a Marta se la hubiera visto. Esse hubiera, hubiese, nessa forma aqui, do modo subjuntivo, quer dizer, se eu a tivesse visto. Thaís, mas o hubiera, hubiese não é do verbo haver? É, mas lembra que em português, aqui no Brasil, nós temos o costume de utilizar como auxiliar mais o verbo ter. Então, por isso, muitas vezes nós vamos traduzir o verbo haber do espanhol para o ter em português. Então, essa frase quer dizer, eu teria falado com a Marta se eu a tivesse visto. Tá? Então, ou seja, uma ação que aconteceria antes da outra aqui nessa frase, mas é uma hipótese, tá? Eu estou levantando uma hipótese, isso não é concreto, por isso que é o modo subjuntivo, ok? Sim? Pois bem, lembrando que aí eu vou usar sempre, ele é composto também, eu vou usar sempre o verbo haber nesse seu formato, se yo hubiera visto, se yo hubiera hablado, com esse particípio, né? Hablado, visto, comido, salido, que nós já trabalhamos em vários tempos verbais do particípio. Então, ele já é um conhecido nosso aí de muito tempo, ok? Bueno, entonces son solamente estos los tiempos verbales que tienen su modo en subjuntivo y como vimos la clase pasada, hay muchos más en el modo indicativo. ¿Tranquilo? La clase que viene vamos a hacer algunos ejercicios trabajando con estos dos modos, que son bastante sencillos, são bastante simples, tá? Mas é só pra gente finalizar, então, essa parte da revisão, ok? Bueno, entonces, esto, chicos, nos vemos la clase que viene. Adiós.